Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de técnicas de produção de mise en place, parte 2. Lembrando, essa aula foi gravada direto da minha casa. Peço desculpas caso algum áudio externo atrapalhe o nosso processo. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco pelo chat. Retomando a nossa aula anterior, na parte 1, a gente fez a análise de uma receita de massa fresca, em que foi possível observar algumas questões importantes, como ingredientes, escrita, descrição, entre outras informações, que são importantes serem observadas para que a gente tenha o mise en place feito da maneira correta e que seja eficaz para a produção de qualquer tipo de preparação. Neste momento, nós vamos entender como preencher uma ficha técnica de produção. Lembrando que existem diversos tipos de ficha técnica e que vocês irão trabalhar melhor em TDN. A parte 2 será de análise e produção de ficha técnica. A ficha técnica de produção é a base para o desenvolvimento da preparação. Nela podemos encontrar todos os ingredientes e técnicas de preparo. Nessa imagem, a gente pode observar uma ficha técnica simples de produção. Vocês vão perceber que eu estou falando ficha técnica de produção, por quê? Como eu falei lá no começo, existem alguns tipos de ficha técnicas e são importantes a gente observar que cada tipo de ficha técnica de gastronomia, de alimentação, elas têm uma função diferente. Ou seja, se a gente vai fazer uma produção de um prato, eu posso utilizar uma ficha mais simples, colocando ingredientes, o tipo de preparo, rendimento, modo de preparo, facilitando a produção para qualquer pessoa que for realizá-la. Agora, por exemplo, se a gente vai fazer uma ficha técnica de custo, a gente precisa de algumas outras informações que são importantes para que a gente possa ter um resultado melhor na produção desse prato. Ou seja, se a gente for fazer uma ficha técnica de custo, eu preciso de informações como, por exemplo, rendimento de ingredientes, peso bruto, peso líquido e assim por diante, certo? Nesse caso, a gente vai simplesmente tratar de uma ficha técnica de produção, porque o que a gente vai fazer depois é justamente utilizar essas informações para realizar o nosso mise en place. Lembrando que, como eu falei no slide anterior, vocês vão trabalhar outros tipos de ficha técnicas e as informações importantes que devem ser contidas nela em TDN, ok? O foco da nossa aula é justamente a produção de mise en place. Agora a gente vai tratar um pouquinho das informações que estão contidas naquela ficha técnica de produção que eu mostrei na imagem para vocês. Então, quando a gente coloca lá nome da receita, é o nome da preparação que a gente está fazendo. Então, por exemplo, arroz à grega, pizza napolitana, petit gâteau, entre outros nomes que vocês podem dar. Como essa ficha técnica é uma ficha técnica mais simples, é interessante a gente colocar o nome para que a pessoa entenda qual preparo está sendo realizado, certo? Então, arroz à grega, então a gente sabe que o arroz à grega é aquele arroz que a gente tem uma mistura de legumes e que tem uma característica específica. Petit gâteau, a gente sabe que é uma espécie de bolinho que tem aquela parte interior mais mole, né, que lembra um pouquinho uma calda de chocolate. Então, a partir do momento que eu pego essa ficha técnica e eu leio o nome da receita, automaticamente eu já sei o que eu estou produzindo. E caso eu não saiba, fica mais fácil eu pesquisar. Classificação. Então, a classificação é o tipo de preparo que a gente está realizando. Por exemplo, prato principal, sobremesa, entrada, finger food, dependendo do tipo de prato que eu estou produzindo, a classificação na minha ficha técnica vai ser diferente. E por que a gente tem que ter essa informação? Lembrem que para que a gente possa ter uma organização desse processo, né, por exemplo, eu vou criar um portfólio de fichas técnicas para facilitar aí a montagem do meu menu, do meu cardápio, assim por diante. Na hora de classificar, fica mais fácil da gente separar essas receitas, essas fichas técnicas. Tá? Então a classificação ela é importante para isso. O rendimento. Então, o rendimento é quanto que a gente vai ter de rendimento daquele preparo. Então, eu sei que se, por exemplo, eu for fazer uma receita X, ela vai me render 12 porções. Se eu precisar produzir 24 porções, eu sei que eu tenho que dobrar a quantidade de ingredientes que vai ser utilizada para aquela receita. Certo? Então, o rendimento ele é muito importante, sim, para a ficha técnica, para que a gente saiba o que a gente está produzindo e quanto a gente vai produzir de produto final. Ingredientes.
Os ingredientes são os alimentos que a gente vai utilizar aí para realizar o preparo de qualquer tipo de produção. Quantidade. Quantidade vai ser o quanto a gente necessita de cada ingrediente para a produção daquele prato. Lembrando que, como a gente está falando de uma ficha técnica de produção, e essa ficha técnica de produção é mais simples, a gente vai sempre ter as quantidades em peso líquido, ou seja, eu não posso, por exemplo, pegar essa ficha técnica e ir ao mercado com ela e comprar lá. Na minha ficha técnica está precisando de 100 gramas de arroz. Então, aliás, o arroz nem tanto, porque o arroz a gente não tem perda. Vamos pensar mais na cebola. Então, eu vou precisar de 100 gramas de cebola. Se eu pego simplesmente 100 gramas de cebola, na hora que eu for fazer a limpeza dessa cebola, tirar a casca, tirar a raiz, tirar a ponta, a gente perdeu peso, certo? Então, eu não posso comprar 100 gramas de cebola porque a minha ficha técnica está pedindo. Eu tenho que sempre lembrar que eu tenho uma perda dessa quantidade. E é justamente essa informação que vocês vão trabalhar lá em TDN, certo? Então, peso bruto, peso líquido, perda e assim por diante. Tá? Mas essa é uma informação que é muito importante para vocês, ok? Mais uma vez, como a gente está produzindo uma ficha técnica, a gente vai produzir uma ficha técnica para o mise en place, então a gente não necessita dessa informação nesse momento, ok? Isso não quer dizer que mais para frente a gente não vai utilizar essa informação. Então lembrem, sempre que a gente for fazer quantidade de uma ficha técnica simples, a gente vai colocar o quanto preciso em peso líquido, certo? A gente vai ter que depois fazer a conversão aí para saber quanto eu preciso comprar desse produto bruto. Unidade de medida é justamente qual a unidade que vai ser utilizada para identificar o quanto eu preciso de cada um dos ingredientes que eu for utilizar para produzir aquele preparo. Ou seja, quando a gente está produzindo uma ficha técnica, essa unidade de medida vai ser uma unidade padrão, ok? Então eu não vou mais utilizar xícara, copo, colher e assim por diante, tá? Eu vou sempre utilizar quilograma, grama, litro ou mililitro, tá? Lembrando que isso é para padronizar o processo de produção. Qualquer um consegue produzir essa ficha técnica utilizando essas unidades que são unidades de medida padrão, ok? Pré-preparo. Essas informações a gente geralmente não encontra nas fichas técnicas, porque elas serão descritas lá no modo de preparo. Mas para facilitar, né, e eu acho que isso é interessante a gente colocar nas nossas fichas técnicas, lembrem que ficha técnica é um documento que eu posso desenvolver para mim. Eu não preciso pegar um documento padrão e utilizar aquele. Eu posso colocar informações que eu julgue importante para que facilite o processo de produção daquele prato, certo? Então, o pré-preparo eu adicionei nessa ficha técnica e essas informações são importantes para que a gente entenda e facilite até o processo de produção do nosso mise en place, certo? Então, o pré-preparo são informações que nós não encontramos geralmente nas outras fichas técnicas, mas acho importante adicionar aqui, certo? Este campo iremos preencher com informações de cada ingrediente, como ele deve ser agregado ao seu preparo, certo? Daqui a pouco a gente vai ver uma ficha técnica preenchida e vocês vão entender um pouquinho melhor o que é essa parte ali, essa coluna de pré-preparo. Modo de preparo. O modo de preparo é o detalhamento dos processos de produção. Eles devem ser escritos com os verbos no infinitivo e em terceira pessoa. Gente, isso é muito importante. É importante que a redação seja didática e possibilite a compreensão de quem está preparando essa receita, certo? Lembrem que quando a gente está fazendo um curso, né, quando a gente faz um curso, a gente começa a trabalhar melhor as técnicas, certo? Então, se a gente colocar as técnicas para quem sabe, e foi assim que eu fiz o preenchimento da ficha técnica que a gente vai olhar daqui a pouco, é importante porque a gente já sabe o que fazer, certo? Mas lembrem que nem sempre em todos os restaurantes as pessoas têm essa facilidade, têm o conhecimento das técnicas. Às vezes as pessoas sabem produzir os pratos muito bem, porém não entendem qual técnica está sendo utilizada. Então é importante a gente fazer essa redação do modo de preparo de uma forma simples e de entendimento fácil de qualquer pessoa que vá preparar essa receita, esse prato, ok? Bom, aqui eu fiz o preenchimento de uma ficha técnica de um risoto de camarão.
Então vocês podem perceber que a primeira lá, ela estava sem preenchimento nenhum, né? Estava com as informações para serem preenchidas, e aqui a gente já tem uma ficha técnica totalmente preenchida. Então a gente começando ali pelo nome do preparo, a gente tem risoto de camarão, ou seja, qualquer pessoa que vá produzir esse prato já sabe que prato que a gente está tratando. Na classificação, o risoto de camarão ele entra como prato principal, certo? Então, a classificação dessa ficha técnica é prato principal. Lembra, eu acabei de falar para vocês que é importante a gente ter essa classificação para poder montar, por exemplo, um portfólio de fichas técnicas. Então, essa daqui a gente vai colocar lá na parte de prato principal. Essa receita me rende 12 porções. Tá? Então, para isso, a gente vai sempre produzir esse prato, eu vou ter um peso final, e esse peso final eu vou dividir por quanto eu quero de cada uma das porções. Tá? Então, se eu não me engano, eu fiz a conta dessa ficha técnica com uma porção de mais ou menos 200 gramas. Tá? Então, ela me rende 12 porções. Gente, lembrem, aqui a gente está tratando, e vocês vão produzir isso de uma forma lúdica. Como que a gente... Lúdica entre aspas. Por que lúdica? Porque a forma correta da gente preencher uma ficha técnica é realizando a produção do prato, certo? Então eu vou lá, faço o prato, e conforme eu vou fazendo esse prato, eu vou preenchendo as informações que são necessárias para uma ficha técnica, tá? Então aqui, na informação de rendimento, eu tenho 12 porções de 200 gramas. E aí a gente começa com as informações importantes. Ingredientes. Então aqui a gente tem arroz arbóreo, manteiga, cebola, vinho branco, fundo de camarão, camarão rosa, azeite, salsa, pimenta e sal. Se vocês... Isso daqui é uma informação muito importante. Peguem caneta, peguem papel e anotem, porque sempre que vocês forem preencher uma ficha técnica, o correto é a gente colocar os ingredientes no tempo de utilização, ou seja, no processo de utilização de cada um desses ingredientes. Então, primeiro, se a gente olhar lá o modo de preparo, o primeiro item que eu vou utilizar é o arroz. Então, o arroz ele tem que ser o primeiro item dos ingredientes. Depois, o segundo é a manteiga e assim sucessivamente, certo? O correto é a gente sempre preencher os ingredientes em ordem de utilização, ok? Então, voltando aqui para os ingredientes, a gente tem arroz arbóreo. Então, a quantidade desse arroz para essa receita serão 380 gramas. Então, a unidade de medida aqui está sendo utilizada gramas. Uma informação importante. Se eu estiver utilizando quilogramas, eu tenho que utilizar litros. Se eu estiver utilizando gramas, eu tenho que utilizar mililitros, certo? Isso também é uma informação bem importante para a gente poder preencher as nossas fichas técnicas. Anota aí de novo no caderninho. E aí, na coluna de pré-preparo, tem algumas informações que são importantes. Aqui eu até vi que tem um erro, me desculpem aqui pelo erro, tinha que estar sem nada. Mas, quando a gente fala aqui de manteiga, a manteiga que está sendo utilizada para essa receita, ela tem que estar gelada, certo? Olha aqui mais uma informação na cebola. Então, a cebola, no pré-preparo, pede cebola em brunoise. O vinho branco não tem nada. Então, o arroz arbóreo aqui tinha que estar da mesma forma que o vinho branco, foi um erro de digitação. Mas fundo de camarão. Fundo de camarão ele tem que ser quente, o camarão rosa tem que ser limpo e assim sucessivamente, certo? Essas são informações que justamente a gente faz no pré-preparo dessa receita. E se a gente colocar de uma forma mais simples, o pré-preparo da receita é justamente o nosso mise en place, certo? E agora observando aqui o modo de preparo, eu coloquei em diferentes etapas, que são etapas aí eu fiz essa separação de etapas através das técnicas aplicadas. Então, se vocês observarem, tudo que está em negrito são técnicas que a gente aplica na produção de um risoto, certo? Então, a primeira técnica utilizada é a tostatura. Então, o que é a tostatura? Então, realize a tostatura do arroz em uma panela quente sem nenhuma gordura. Então, eu coloquei a técnica, mas eu expliquei o que é para fazer. Então, é para colocar numa panela quente, sem gordura nenhuma, até que os grãos comecem a perolar. Atente-se para que os grãos não dourem, certo? Então, mais uma vez, coloquei a técnica, mas expliquei o que deve ser feito nesse processo. Parte 2, refogue a cebola, ou seja, refogar é mais uma técnica, ok? Então, refogue a cebola em 60 gramas de manteiga, adicione o arroz até que os grãos fiquem translúcidos, ok? Segunda etapa, beleza. Terceira etapa, realize a dextrinização do arroz, adicionando o vinho branco, certo? Então, a dextrinização é mais uma técnica. Então, a dextrinização é quando a gente faz a liberação do amido desse arroz, e para que isso ocorra, a gente tem que adicionar o vinho branco. Bom, e assim sucessivamente, né? Então a gente tem as outras etapas de produção desse risoto, todas descritas aí nesse modo de preparo, ok?
Bom, agora é a vez de vocês. Vamos colocar em prática todo o conhecimento que a gente teve até agora sobre produção de ficha técnica. E para isso vocês devem escolher uma receita e transformá-la em ficha técnica. A receita ela pode ser qualquer uma, tá? Não tem uma receita específica, não há uma obrigatoriedade. Vocês podem escolher desde uma receita da confeitaria até uma receita de cozinha francesa, por exemplo. Essa atividade ela deve ser entregue até o dia 13/5 e o arquivo para a produção estará lá no painel das duas turmas, certo? E aqui vão algumas dicas importantes. Vocês vão realizar essa atividade de forma lúdica. Por que lúdica? Porque a receita, né, para fazer uma ficha técnica, a gente deve desenvolver essa preparação e a partir disso ir preenchendo tudo que precisa para produzi-lo. Ou seja, se a gente fosse fazer uma ficha técnica de risoto, eu teria que preparar um risoto e a partir disso preencher a ficha com as informações ao longo desse processo de preparação, certo? Como a gente não vai fazer isso, a gente não tem como nos encontrarmos na ETEC para fazer essa prática, vocês vão buscar uma receita e aí vocês vão preencher esse documento. Lembrando que, se vocês encontrarem receita que estejam com informações de medida caseira, vocês devem transformá-la em medida padrão. De que forma? Na internet a gente tem algumas ferramentas que mostram essa conversão de alguns ingredientes. Então, por exemplo, se vocês tiverem lá uma xícara de farinha de trigo ou uma xícara de arroz, vocês colocarem uma xícara de farinha de trigo no Google e pedir conversão para gramas, ele dará o quanto isso se transforma, né? Quanto isso se apresenta em gramas. E aí vocês vão preencher a nossa ficha técnica com essa medida padrão. Lembrando que isso é aproximado, certo? Mais uma vez, o correto seria a gente produzir essa receita e daí sim fazer todo esse processo de pesagem e assim por diante, ok? E aí uma coisa importante, eu vou pedir para que vocês, quando forem pegar essa receita, se pegarem a receita da internet, que vocês enviem o link original dessa receita, ok? Para que a gente possa fazer a conferência desse processo. Certo? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês